Esta é mais uma entrevista do canal Empoderando Mulheres após os 50. Nosso canal tem, por missão, por vocação, trazer aqui histórias de mulheres que, de alguma forma, têm uma história de superação na vida e que possam contar aqui para a gente como foi essa trajetória. Então, no canal tem diversas entrevistas, você que está nos acompanhando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se puder, tiver um tempinho aí, dê uma olhada nas entrevistas que tem no canal. Cada segunda-feira tem uma história diferente. No segundo semestre, nós iremos complementar, né, outros dias da semana com outras atrações também, com outros conteúdos, além das entrevistas. Mas continuaremos postando nas segundas-feiras, né, as entrevistas. Hoje, nós temos uma história muito interessante, né? Temos aqui uma convidada bastante especial, que é a Rosana Batista. Ela é uma advogada, né? E tem uma história que daqui a pouco todo mundo vai, né, ficar sabendo e acompanhando toda essa trajetória dela. Ela teve poliomielite com 4 meses de idade. Aos 14 anos já teve que trabalhar, né? E fez o ensino noturno, né? O ensino médio no período noturno. Trabalhava durante o dia para estudar à noite. E assim foi. Fez faculdade de Direito, também teve que trabalhar para pagar a faculdade, né, para poder ter, né, esse sonho realizado do estudo. Então, uma pessoa que teve durante a vida toda, né, que se dedicar e se superar, né? Muitas outras pessoas aí não tem problema nenhum e passa pela vida com tudo já ali encaminhado, né, pelos pais e tudo. Nós temos aqui uma história diferente. Ela teve que buscar, né, que fazer a sua jornada, que trilhar a sua vida, que buscar a sua história, né, construir a sua história no dia a dia. E que história bonita. Seja bem-vinda, Rosana. Tudo bem com você? Oi, boa noite, Maria. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar do canal e contribuir de alguma maneira com a minha história. E vai ser uma conversa muito gostosa, tenho certeza. Então, eu também tenho certeza, quero agradecer que você aceitou, né, vir aqui para a gente bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre... eu falar é uma coisa, você contar a história que você viveu, contar um pouco dessa trajetória aí, tem um outro, né, uma outra veracidade. Então, queremos te ouvir. Então, eu sou filha caçula de Dona Terezinha, que tem 4 filhos. Minha mãe é de Itapeva, e meu pai é de Itaoca, na divisa com o Paraná, aqui na região do Vale do Ribeira, depois de Apiaí, perto de Eldorado, né? A cidade onde uma figura muito conhecida do brasileiro também é, né? E as pessoas me falam, nossa, você é lá de perto. Eu falei, não me culpe. Você é só de perto, né? Tá bom. Eu falei, o lugar é bom, por favor. E assim, meu pai e minha mãe foram morar no lado paranaense porque lá tinha uma mineradora, né? Uma mineradora chamada Plumbo. Essa mineradora, ela criou estruturas no local, vilas, escolas, clubes, né? E as pessoas foram para aquele lugar para trabalhar. O meu pai tinha uma pequena propriedade, mas também trabalhava nessa mineradora, uma mineradora de ouro, prata e chumbo. Esse local depois ficou constatado que ele causou muito mal para as pessoas, né? Porque não se trabalhava com IPI na época e uma série de problemas, né? Uhum. Dessa natureza. Essa mesma mineradora também tinha uma mina no estado da Bahia, na cidade onde Caetano Veloso nasceu, né? E lá teve um problema seríssimo, com muitas mortes por câncer, né? E o meu pai foi uma das mortes com câncer, ele morreu aos 39 anos.
Olha, E então a minha mãe ficou sozinha, né, lá nesse lugar. você O está meu irmão mais falando velho da tinha cidade de Adrianópolis, é isso? Adrianópolis. Na Tá. verdade, é um Divisa distrito São de Paulo com Adrianópolis. Paraná. Isso, é um distrito de Adrianópolis, né? Ele é Sim, um pouco para frente da cidade ainda, né? entendi. Pouco não, 18 quilômetros, na verdade. Uhum. Então, meu irmão mais velho tinha 9 anos, minha irmã 8, meu irmão do meio 5 e eu tinha 1 ano e meio. E aí, assim que meu pai falece, né? Um mês depois, a mamãe não estava em casa, porque ela estava em Curitiba, tratando dos documentos, da morte, pensão por morte, essas coisas, né? E enquanto ela não estava, eu fiquei com meu avô e minha tia, eu fiquei doente. E então eu tive pólio. E eu tinha, na verdade, 1 ano e meio, 14 meses, né? Mais ou menos. Mais, 18 meses, na verdade. Como eu já era uma criança, não era tão pequenininha, né? Já andava, tal. A sequela não foi tão grave quanto normalmente a gente via, né? Aham, é. Via. Então, eu tenho uma dificuldade de mobilidade, mas não é tão grave, né? Eu tenho uma limitação pequena até, né? Se a Uhum. gente for olhar um grau de limitação, é até uma limitação pequena, mas sim, tenho limitações, né? Escada, por exemplo, eu subo um degrau de cada vez. Eu não consigo, Entendi. eu subo 2 pés no mesmo degrau, né? Eu não consigo, como as pessoas normais conseguem, ordinárias, como eu falo, as pessoas ordinárias conseguem subir um degrau de cada vez. E você Mas, enfim, precisa usar, por exemplo, apoio para ficar na mesma altura? Precisa pôr salto, um mais alto que o outro? não, Fazer isso? Não? não, não. Eu fiquei com uma diferença, né? Mas de tamanho das pernas, eu fiquei com uma pequena diferença, mas eu não preciso de se. Ah, Eu tá. precisaria, na verdade, usar palmilha tal, mas aí, por conta da nossa situação, a gente não tinha dinheiro, a gente ficava a 100 quilômetros de Curitiba, né? Então, quando a minha mãe podia, ela ia comprar uma botinha ortopédica, mas não era, né? A gente não tinha uma condição para se tratar Ah, essa recuperação da polio, né? Então ela fez o que ela pôde, né? Mas então teria outros tratamentos, tal, mas a gente fez aquilo, ela fez o que era possível fazer. Então é. assim eu não uso um sapato com diferença de salto, mas eu tenho uma diferença, né? Tenho diferença na marcha, tal. E assim, durante a infância, a criança que tem assim, a criança que tem deficiência, ela não sabe que tem deficiência, né? Eu nunca É, soube que eu tinha deficiência. isso é Eu verdade. só soube porque um dia alguém me disse, né? Porque se eu corria e caía, eu achava que eu caía porque eu tinha tropeçado. Eu levantava, né? E a mamãe tinha muito cuidado também. Ela não deixava brincar na rua, correr, porque o médico alertou que se eu tivesse muitas fraturas, ficaria pior a situação, né? Então, eu Certo, não poderia correr, eu não podia correr esse risco de ter fraturas, tal. certo. Então, ela limitou bastante esse tipo de coisa. Mas eu não sabia, a gente não sabe, a gente fica sabendo porque as pessoas nos dizem, então a referência é externa, E é né? a E também, especulação, né? Os outros é, e a especulam partir aí que você vai tomar consciência, né? Mas isso é bem de cedo também, né? Porque as crianças, elas têm curiosidade e elas vão falar, né? O que você tem na perna? Essa pergunta, o que você tem na perna, é uma pergunta que eu ouvi a vida toda, né? Agora não mais porque eu estou velha, porque agora todo mundo também tem problema na perna, também que mistura. Tá Mas durante a certo. infância, não é? Durante a É. infância, era infância e adolescência e juventude, né? O que você tem na perna? O que aconteceu? Então, isso era diário, né? Mas aí também, como é que o mundo te vê, a gente só entende a partir do próprio mundo também, né? Uhum. Então, o que eu não podia fazer foi o mundo que me disse, mas muitas vezes o mundo me disse que eu não podia fazer e eu fui e fiz, Certo. né? Então, aí é uma questão mesmo, acho que da personalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito difícil, sim, né? Então, quando a gente fala de minorias, né? Quando a gente fala de todas as minorias
e da desigualdade que cada minoria sofre, a gente tem que ter assim, muita cautela e muita empatia com as pessoas, porque realmente é difícil, né? Não raro as pessoas usam do próprio privilégio, né, para se impor sobre as minorias, né? De diversas formas. Eu vou te dar um exemplo, que você vai achar absurdo, eu também, às vezes eu parava e falava, nossa, que absurdo. Né? No fórum, né, quando a gente fazia protocolo físico, né, então tinha uma janelinha onde a gente ia com os documentos para fazer protocolo. Então, muitas vezes eu entrava no fórum e ia na direção. Né? Muitos advogados que entravam atrás de mim, eles corriam na minha frente. Nossa. Sim, eles Via que corriam você na minha estava indo frente. e acelerava. Aí você fala, mas eles não sabiam que você é advogada. Não, assim, muitos que me conheciam sabiam que eu era advogada assim, né? Fiquei 30 anos advogando, então muita gente me conhecia, me conhece, né? Mas é porque, né? A pessoa usa do privilégio que ela tem, ué. Se ele acha que ele não tem culpa se eu não posso chegar antes, né? Então, ele corre, ele chega na frente e azar o meu, não é? Que absurdo. Então, então, quando a gente fala de privilégios, né? Quando a gente fala de privilégios, são essas coisas, e elas são diárias, né? E elas parecem pequenas para quem faz, né? Mas é grande para quem está na situação. Então, eu imagino, aí eu tenho que falar aqui, imagino, que com as outras minorias é terrível também, né? Então, com os negros, com os indígenas, né? Com todos esses grupos sociais que têm essas desvantagens dentro da sociedade. Eu vou parar, porque senão eu fico falando, e daí a Mas gente... você tocou num ponto muito interessante, né? Porque a gente fala muito de inclusão, fala muito em auxiliar, mas quando se faz qualquer manifesto, qualquer documento, né, nunca pergunta para a minoria o que é que ela quer, né? Sempre vem do grupo que quer impor para aquela minoria o que eles acham que é bom, mas não vem do contrário, né? Não vai lá ouvir o que eles necessitam, o que a minoria precisa para daí ser implantado. Então, né, tem coisas assim que eu acho que, por exemplo, eu não tinha essa consciência de que alguém poderia ver você indo, né, protocolar, indo num guichê de protocolo no fórum, e daí um outro advogado sair correndo ali para ir na sua frente, andar mais rápido, passar você para chegar lá primeiro. Quer dizer, nunca passou pela cabeça que isso pudesse acontecer, né? E você está aqui narrando. Então, tem coisas que só quem está do outro lado, né, é quem deveria pleitear e colocar, né, para criar essa mudança, mas eu acredito que as minorias não são ouvidas, né? Pelo menos o que eu percebo, porque o que eu percebo sempre que nós fizemos trabalho de inclusão foi pensado por quem não precisa para quem precisa, para quem tem a necessidade, né? É verdade. E abordagens também, né? Abordagens, por exemplo, assim, várias vezes... na verdade, eu nunca fui ativista de pessoa com deficiência, né? Eu trabalhei muito tempo na Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu participava da comissão, então lá a gente cuidava de todas as minorias. Então, eu sempre tive essa visão do amplo, né? De todas as minorias. Né? Então, assim, mas cada grupo tem suas estratégias, tem seu movimento, seu ativismo e tal, né? Mas assim, é inevitável também que eu acompanhe coisas, né, dos movimentos de pessoas com deficiência, né? E uma das coisas também que eu também vou te contar e você vai olhar de outra forma. Muitas vezes você vê campanhas contra acidente de trânsito, né, do governo federal, normalmente do governo federal, o estadual normalmente não faz esse tipo de campanha, né, em que mostra uma pessoa sofrendo um acidente, daí a pessoa já numa cadeira de roda ou tal, e aí vem aquela fala de não faça isso, porque não fique nessa situação. Então, assim, então vamos explicar isso, né? Por que é inapropriado esse tipo de campanha? Né? E a gente vê até entidades que cuidam da pessoa com deficiência, a gente já viu esse tipo de coisa, né? Então, assim,
mas você está dizendo que a pessoa deve sofrer acidente e gostar e achar bacana? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você tem que ter o cuidado com a pessoa de que, a partir do... Sim, ela deve evitar o acidente, ninguém quer se machucar, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer mudar de situação, de estado físico. Eu também não quero. Se você me perguntar hoje, você quer perder um braço? Eu vou falar para você, óbvio que eu não quero. Não. Né? Então, ninguém quer, isso é um fato. Agora, você não pode, a partir disso, você estigmatizar a pessoa que sofreu o acidente. Esse tipo de propaganda estigmatiza. Sim. Então, a pessoa é um eterno errado, É. né? Ele é um eterno incapaz. Ele ainda vai carregar a culpa de estar naquela condição. Se é a partir de sim, um acidente, ele não ainda só vai a ter que carregar culpa, a culpa de estar naquela situação, quer dizer, ele já sofreu, né? Ou as sim, consequências disso. E ele tem que passar a vida toda carregando essa culpa. Essas coisas sim, sempre e daí, refleti. Eu vejo umas campanhas e me causa até enjoo. Fico assim, meu Deus, será que ninguém está vendo? Eu fico indignada, né, com algumas coisas. Eu fui diretora da APAE, eu trabalhei muito com inclusão, eu fiz, né, estudei, fiz especialização em educação especial, era coordenadora de uma escola, né, que fazia inclusão, e aí eu achava que era errado a maneira como nós fazíamos, então eu saí do meu cargo, fui aprender, fui estudar, me especializar, depois fui 2 anos ficar trabalhando com a PAI para poder entender todos os aspectos da inclusão, não só, né, do deficiente físico, mas todos os tipos de deficiência que eu teria que lidar. Então, fui aprender na prática primeiro, para depois voltar para a minha escola, e aí coordenar a sala de educação especial, né, as salas de apoio, né? E aí continuar esse trabalho. Mas, assim, eu vejo umas campanhas que eu fico assustada. Eu digo, será que não pensa? Onde será que busca isso? Né? Porque isso que você está colocando é algo que parece que é feito mesmo por quem nunca sentiu na pele, porque nunca pensa como é estar no lugar do outro, né? E só quer fazer uma campanha, parece que só para causar um impacto, né, sobre um acidente e dizer, ó, aqui o culpado é você, né? Não sei se você tem um percebe isso. fundo, tem um fundo de punitivismo, né? Então, as pessoas são moldadas dentro do punitivismo. Então, É, você foi punido por uma coisa errada que você fez, né? Então, a punição é essa, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, após o acidente, após o sofrimento, após a doença, o que quer que seja, que mude o estado físico ou mental de uma pessoa, ela recomeça a vida numa nova condição. Então, assim, as pessoas que não têm deficiência, elas têm que entender que as pessoas com deficiência têm o direito de viver nessa nova condição, sem estigma, né? Sem dificuldade, sem obstáculo, né? Então, é isso. Então, quando sim. você faz esse tipo de campanha, você está impossibilitando a pessoa que ela recomece a vida sem esse estigma, né? E, e ela já recomeça com esse abalo psicológico, que é a marca da pessoa com deficiência, o abalo psicológico, né? E já é por si só, né? Porque quando eu vejo assim, existem diferenças, né? Quando a pessoa nasce, ela não conhece outro estado, então ela vai nesse estado com uma, né? Lógico que tem todas as dificuldades, mas acho que a maneira psicológica para lidar é uma. Quando você está no estado e de repente acontece, por exemplo, um acidente, você muda para outro, já vem a dor, né, da perda imensa que a pessoa teve, né, do estado em que ela estava anteriormente. E nascer nesse outro estado não é nada fácil, né? Viver nesse outro estado não é nada fácil. Então, já tem isso naturalmente, ninguém precisa trazer mais pesos, né, para isso. Acho que bem colocado isso que você trouxe, né? Achei muito interessante. E só falando ainda, continuar um pouco mais sobre a sua trajetória, aí você, né, no ensino médio, você já teve que começar a trabalhar e estudou à noite, trabalhava durante o dia. Conta um pouco dessa adaptação ao trabalho no começo e como que foi isso até a faculdade. É, sim, assim, quando eu terminei a oitava série, né, naquela época se chamava série,
né? Era primeiro grau e segundo grau, se chamava oitava série, né? Então, quando eu terminei, eu falei para minha mãe, falei, mãe, vou procurar um trabalho, né? Porque era uma dificuldade enorme, né? Não tinha dinheiro para comprar roupa, para comprar livro e tal. Meu irmão mais velho trabalhava e ele que comprava os meus livros, né? E então, os livros da escola pública mesmo, né? Mas eu estava ficando adolescente, né? Então eu queria ter independência, eu queria fazer coisas, ter dinheiro, né? Para comprar discos, né? Eram os Ah, que discos de joia! vinil, né? Livros, né? Eram livros, Meu né? Deus. Uhum. Era um mundo encantado, né? Não tinha internet, né? A gente que Sim. fazia tudo, era um mundo encantado, né? A gente construía os personagens dentro da cabeça quando a gente lia, né? As histórias e os Aham. livros, né? Como era bom. E como era bom, né? Então, eu disse para ela que eu queria trabalhar e ela, a princípio, foi contra, porque ela tinha cuidado, né? Ela tinha preocupação comigo e com o que aconteceria, né? Uhum. Mas, mesmo assim, eu fui. E eu tive sorte, né? Eu fiz algumas entrevistas, eu fui numa metalúrgica, aqui no Éden, de Sorocaba, que é a zona industrial, né? E, assim, por incrível coincidência, era uma mulher gerente, era recursos humanos, nem não era recursos humanos que se chamava, era departamento pessoal mesmo. E era uma mulher, e ela era uma nordestina, né? E ela era muito brava, né? Mas tinha amor no olhar dela, né? E eu tinha só Uhum. 14 anos, eu ainda ia fazer 15 anos, né? Então, eu fiz o teste, antes disso eu fiz um curso de datilografia do Estado, então eu ia, era um curso gratuito, eu ia, tinha que fazer o curso de datilografia, o pessoal não sabe o que é, né? Equivalente à digitação hoje, para quem tem Agitação. menos de 40, 50 anos. Uhum. Então, eu fiz esse curso, e daí fiz essa entrevista com ela, e ela me chamou. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E então, assim, veja que a minha vida já foi toda diferentona mesmo, né? Porque assim, eu não tive um pai mandando na casa, era a mãe, né? Aí meu primeiro trabalho é uma mulher chefe, né? Uhum. 1979, 1979, era uma mulher nordestina, chefe, e mas ela ficou pouco tempo, ela saiu da empresa e eu fiquei 2 anos nessa empresa. Mas esse tempo foi um tempo suficiente para eu entrar em contato com o mundo das indústrias e do trabalho operário, né? Porque o meu Certo. trabalho era apontar cartão, né? As marcações eram nos cartões, nos relógios, né, mecânicos que batiam o Uhum. cartão, Batiu, e os batiu um cartões pouco. ficavam dentro do galpão industrial, né? Então, as empresas sempre tinham 300, as grandes, as médias, né? 300, 400 funcionários, né? Empregados. E então eu fazia o apontamento do cartão, né? Eu tinha que apontar as horas diariamente. Então, todo dia eu ia de manhã à tarde na fábrica, andava a fábrica inteira, conversava com todo mundo. E, e no final das contas, 2 anos depois, o chefe seguinte falou: olha, você não serve, porque você conversa com todo mundo, você não serve para esse trabalho. Você, você deve ser, você busque ser assistente social, porque você conversa muito, não pode Olha conversar. só. Mas assim, veja, não havia problema nenhum, porque assim, eu não parava e me encostava nas fábricas, eu passava, conversava, oi, tudo bem, não sei o quê, e ia aí, fazia as anotações, voltava, oi, tudo bem, e tal, não sei o quê. Não era parar para, sabe, se encostar, não era isso. Mas Uhum. era um tempo, né, ainda era ditadura militar e tal, e essa empresa era uma empresa alemã, né? Uhum. Então, era um tempo em que era rígido, né? Então, as relações sociais eram rígidas. Na verdade, o que ele me disse depois é que não era para eu me misturar com o pessoal da fábrica, né? Porque se eu estava na administração, eu não sabia, né? Obviamente, eu não sabia dessas coisas, né? A gente não, ninguém nasce com preconceito, né? Preconceito você adquire, né? Sim, sim. É o meio que te faz preconceituoso, né? Então, o que ele queria me dizer é que eu não devia conversar com o peão, porque eu estava na administração. Eu trabalhava no departamento pessoal, era administrativo, então eu não podia conversar com o peão. Não adiantou, eu continuei conversando do mesmo jeito, né? E aí, quando ele teve a oportunidade, ele me dispensou. Eu continuei trabalhando em metalúrgicas, depois trabalhei em outras metalúrgicas, fui trabalhando, e a última que eu trabalhei era uma americana, né? Ela era muito boa, muito organizada, e nessa eu trabalhei e paguei a faculdade, né? E daí,
aí eu concluí a faculdade de Direito, mas sempre trabalhando com um departamento pessoal em recursos humanos, né? Então, e por aí também eu me interessei por direito do trabalho, e por aí também eu entrei em contato com liderança sindical, eu comecei a entender o que era o sindicalismo, eu comecei a entender como é que a política funcionava, né? Qual era o papel do sindicalismo na organização da sociedade, né? O que representava dentro dos movimentos políticos. Então, eu peguei grandes greves nesse período, né? As grandes greves mesmo que pararam em Sorocaba, dos metalúrgicos. Então, eu vi isso acontecer, né? Então, eu presenciei esse fato histórico, a ascensão do Lula, tal, né? Então, tudo isso foi me fazendo, foi me moldando, né? Foi me ensinando como era o mundo. Então, eu aprendi ali na prática, né? Então, quando fui estudar, eu já tinha tendência a gostar mais de direito de trabalho e tal, e acabei ficando nessa área mesmo, de trabalho, direito civil, nunca trabalhei em outras áreas. Depois, né, conforme o tempo foi passando, que o meu interesse por política foi aumentando, porque eu me apaixonei por direito constitucional, né, que é a espinha dorsal da política, né, assim, dentro da área de direito. E aí eu comecei a gostar de política e comecei a acompanhar de longe, mas sempre gostei muito, e sempre acompanhei de longe. Olha só, você falou duas coisas interessantes, né? O preconceito, ele é formado, né? Você não nasce com preconceito. As pessoas que te despertam, né, para que você não faça isso, é que você percebe que existe algo ali por trás, né, daquela proibição, né? Acho que são coisas importantes aí para a gente pensar, né? Outra coisa que você me colocou da sua história, já se repetiu isso umas 3 vezes, né? Me falaram para não fazer, mas eu fui lá e fiz, né? Que é essa determinação, ninguém te segura, né? Se você quer fazer, você vai lá e faz, né? Não era para eu trabalhar, mas eu queria, fui trabalhar para poder estudar. Então, várias coisas aí que mostra, né? Essa vontade sua, né? De construir mesmo o seu caminho dentro daquilo que você estava buscando. Agora, a pergunta é, o direito veio depois que você foi trabalhar no departamento pessoal e começou a entender isso, ou como que ele surgiu, né? Qual foi o primeiro momento que você enviou, nossa, eu posso fazer direito, é por aqui que eu quero ir? Não, foi bem interessante, né? Na verdade, eu não fazia essa ligação entre a faculdade e o trabalho. Eu não fazia essa ligação. A primeira faculdade que eu pensei na vida em fazer era artes plásticas, porque eu gostava de desenhar e tinha interesse em pintar e desenhar, eu gostava, então eu imaginei que seria uma coisa que eu, com 14 anos, né, 15 anos mais ou menos, que uma coisa que eu gostaria de fazer. Depois eu vi que não era possível porque eu precisava trabalhar. Então, assim, a minha vida sempre, né, muito pragmática, assim, né? A vida é pragmática, né? Foi para mim, né? Não eu que sou, mas a vida foi para mim e eu aprendi com ela, né? Então, assim, não tinha como. Artes plásticas era coisa para filho de rico. Não podia fazer, não tinha como, pronto. Tinha que trabalhar. Então, na verdade, a primeira faculdade que, já com 18 anos, fazendo cursinho e tal, pagava meu cursinho também, né? O primeiro curso que eu pensei foi geografia. A Unicamp tinha geografia humana e geografia econômica. Eu pensei em fazer geografia humana na época, né? Cheguei a prestar o vestibular, bati na trave, né? Mas não deu, porque eu trabalhava, não podia estudar o dia todo, né? Então, era muito desigual isso, né? Ainda é, né? Hoje, os estudantes que não conseguem ter um bom ensino de qualidade. A gente até tinha, né? Porque a escola pública era muito boa na minha época, né? Ela é o inverso do que é hoje, né? Na minha não, na nossa. Você também acho que via isso, né? Isso, nós temos 1 ano só de diferença aí de idade, então tudo que você viveu é muito próximo daquilo que eu vivi também, é o mesmo período. Então, você é um ano mais nova, né? Isso, 56 Você é um ano anos. mais nova. Então, olha, eu levei uma vantagem sobre você, sabe por quê? O meu ano foi o último ano, 1976, foi o último ano que teve francês na escola pública. Eu tive Eu não tive. francês aqui.
você não teve, você teve inglês, né? Eu tive francês, na quinta e na sexta, e inglês na sétima e na oitava. Olha que coisa chique, né? Eu tive uma diferença, né? Eu não estudei em escola pública, porque eu Ah, quis, estudei, né, na fazenda até a quarta série, na época era a quarta série que chamava, né? E aí, quando eu fui fazer o ensino fundamental, fiquei 2 anos sem estudar, porque as meninas iam cuidar de fazer enxoval para casar e só os homens poderiam ir para a cidade estudar naquele período, né? Ainda o pai muito conservador, ainda ditadura aí presente, né? Então a gente obedecia e pronto, só que eu me recusava a obedecer, eu queria estudar, eu chorava todos os dias porque eu queria ir para a cidade estudar. Então a maneira como eu achei foi pedir para a freira, né, me levar para o convento, porque eu queria estudar. Eu perguntei se as meninas que estavam lá estudavam, elas falaram que sim. Aí, quando chegasse a idade, 16 anos, que fosse para o ensino médio, aí elas paravam de estudar para fazer o noviciado e se preparar para os votos perpétuos. Então, eu sabia que eu tinha ali até 16 anos que eu podia estudar o ensino fundamental, e o meu sonho era fazer o normal, na época era normal que falava, e ser professora. Se eu ficasse lá, né, sem estudar, eu nunca ia realizar meu sonho. Então, eu rezava o terço todos os dias quando meu pai chegava da fazenda. Aí ele chegava em casa, estava eu ajoelhada no pé da minha cama, eu não comia, não jantava, ficava ali 2, 3 horas rezando o terço, pedindo para ele uma saída para Deus e que ele me levasse para o convento para eu poder estudar. E aí, depois de tanto ele ver, né, fazer isso, ele acabou me levando. E aí eu estudei esses 4 anos na escola particular, né, porque elas tinham o colégio e elas tinham a parte que acolhia as meninas junto com o colégio. Então, eu fiz o fundamental, né, nesse colégio. Depois, quando eu saí de lá, já tinha 16 anos, em vez de ir para o noviciado, aí sim, foi hora de eu negociar de novo com ele, porque ele só tinha 16 anos, para ir, né, para morar num pensionato e aí trabalhar e pagar meus estudos. Só que aí eu estudava no Colégio das Freiras e trabalhava no Colégio dos Irmãos Maristas, né, em Cascavel. Então, a vida toda foi escola particular. Eu vim conhecer ensino público, depois de 10 anos trabalhando em escola particular, eu quis, em São Paulo, fazer concurso na escola municipal e dar aula por magistério. E aí que eu fui conhecer o ensino público, que eu tinha essa vontade de ensinar quem era do ensino público, de aprender também, né? E ver essa outra realidade que eu não tive possibilidade de vivenciar na minha vida, né? Já depois de adulta. Mas gostei muito, acabei me aposentando como professora da escola pública, né? E aí, essas histórias, né, minhas e suas, se cruzam bastante, porque a gente tem familiaridade com o período, né, com as coisas que aconteciam na época, como, né, se organizavam ali. Lógico, com referências diferentes, você como uma mãe comandando o lar, eu como uma mãe bastante submissa, e a palavra só quem falava era meu pai, né? A minha mãe não podia dizer nada, só tinha que aceitar, e as filhas também. Então, eu tive esse momento de briga. Agora, uma outra pergunta que eu te faço. Se você hoje, com 57 anos, tivesse que recomeçar alguma coisa na sua vida, você faria tudo de novo? Iria recomeçar? O que aconteceria aí? Você está falando uma mudança Se você tivesse uma radical? mudança, se tivesse uma mudança, tivesse que fazer alguma coisa agora, né? Como que seria aqui? Você teria energia? Você encararia? Como que seria isso? Olha, na verdade, eu estou sempre procurando alguma coisa para fazer. Assim, eu acho que é traço mesmo, né? É traço de personalidade. Assim. Eu sempre quero fazer alguma coisa diferente, né? Está sendo E o muito sonho, difícil. e o sonho das Eu artes plásticas ficou lá atrás? Não, eu fiz curso, sabe? Quando meus filhos eram pequenininhos, né? Quando eles eram muito pequenininhos, eu fiquei períodos com eles, né? Voltava a trabalhar depois, né? Como eu falei para você, eu tive essa escolha, felizmente tive, né?
Mas então eu fiz uns cursos, pintei, tal, depois parei, né? Depois que eu comecei a advogar mesmo, eu acabei advogar, aí as crianças cresceram, aí ficava difícil manter essa rotina, né? Com tudo que tinha para fazer. Depois, quando a minha filha tinha 5 anos, eu me divorciei, aí ficou mais difícil ainda, né? Então, mas assim, eu amo, né? Aí quando foi 2017, por exemplo, eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Daí fui e abri uma MEI, né? Então eu tenho uma MEI e estou mexendo com essa MEI, né? Estou tentando estruturar essa MEI desde então. Aí veio pandemia, veio na crise econômica, tal. Então ficou meio que parado isso, né? Meio que parou. Mas eu estou sempre buscando alguma coisa. Então, e a última foi a filiação ao partido em 2019, né? Ah, é recente, então. Então, 2019 é bem recente, bem recente. Então, assim, de fato, eu não tenho intenção de parar. Eu até sou lenta, assim, eu gosto de fazer as coisas devagar, tal, mas eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eu advoguei 30 anos, eu acredito que é porque a advocacia é uma coisa intensa, né? E muito desafiadora, né? E não é o mesmo assunto, a mesma questão, as mesmas circunstâncias sempre, isso muda muito e tal, então é muito desafiador. Então, não foi difícil advogar por 30 anos, né? Mas, assim, quando chegou a época também da digitalização de tudo, da informatização de tudo, eu me desgostei um pouco, né? Porque, assim, a informatização da justiça, ela tirou o trabalho que era do servidor e transferiu para o advogado, né? Então, antes a gente redigia a sua peça, você redigia, né, no computador, imprimia, você ia até o protocolo e fazia o protocolo. Esse documento entrava e, a partir daí, eram os cartorários que autuavam, furavam e tal, ia para o juiz, criava número e protocolo e uma série de coisas, né? A gente só voltava a ter contato com esse processo quando saía a primeira publicação do processo, né? Então, 1 mês depois, 2 meses depois, 3, dependendo, né? Agora, com a informatização, é o advogado que faz tudo. Então, você escreve a peça, você digitaliza a peça, né? Aí você vai, entra no sistema da justiça, você cadastra a sua peça, você cadastra os documentos, né? Você cadastra o nome das partes, o seu, da parte contrária, endereço, tudo, 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 o que o cartório antes fazia, agora é o advogado que faz. Então, assim, isso é cansativo para quem tem 30 anos de advocacia, sabe? Até porque, Então, assim, eu enquanto amo. você deixa de estudar um caso e resolver para ficar protocolando coisa, correndo atrás de coisa que não está dentro da área que Técnica, você sentiria questão, produtiva fazendo, né? na verdade, é questão operacional técnica, né? Porque não É. é direito. Então, a gente não Uhum. gasta, fica perdendo tempo. Isso quando o sistema funciona. Isso quando o sistema está no ar. E aí nós temos prazo para cumprir, né? E Nossa, aí cai a internet da tua região, é o último dia do teu prazo, nossa. né? Né? Então, assim, não que não acontecesse, né? Esses É. contratempos antes, sempre aconteceram, mas agora a dependência é enorme, né? A dependência da internet é enorme, então isso me desagrada muito, né? Então, eu comecei a pensar assim, começar a deixar para quem curte, né? Para quem tem 20 anos aí, que adora, né? Que cresceu na frente de um computador, cresceu na frente do é um sujeito digital, né? Uhum. É um ser digital. Eu não sou um ser digital, né? Eu gosto gosto como instrumento, né? De participar de rede social e uso rede social e tal, mas não gosto dessa dependência. Não acho positiva essa dependência, não. Entendi. Eu Podia acho ser que menos. aham. Até para quem, na verdade, quer, né, se sentir produtivo dentro do seu trabalho, cuidar dessa parte técnica que está fora, que você não escolheu, né, trabalhar com isso, na verdade, foge um pouco, né, da sua busca. E
pelo que eu vi até agora, você se entrega, né? Quando você vai, você quer realmente fazer acontecer, né? Pelo que eu sentia até agora da sua história. Quando você estava, né, advogando, né, do fórum, teve alguma situação que para você achou que não precisaria acontecer ou você se sentiu sempre o tempo todo bem acolhida? Olha, para te dizer a verdade, nunca aconteceu nada assim desagradável, especialmente desagradável, vamos dizer assim. Nunca aconteceu. Os contratempos que aconteceram com outros advogados também. Né? Muito pelo contrário até, eu sempre tive um ótimo relacionamento com os colegas, com juízes, com promotores, eu nunca tive problema. Porque eu sempre tive uma postura de respeito com as pessoas, né? Que aí é uma questão de educação familiar mesmo, essa coisa de antiga, né? E essa coisa de interior que a gente tem, né? De hierarquia rígida, né? Papai é pai, filho é filho, né? Então a gente tem uma noção de hierarquia muito, muito, muito sedimentada, né? É, Então eu nunca tive problema, né? Apesar de eu ter muito certo aquilo que eu estava defendendo e muito segura do que eu estava fazendo sempre, né? Eu sou segura, isso na questão profissional, né? Acho que eu depositei toda a insegurança da minha vida pessoal, né? Eu reverti em segurança na minha vida profissional. Então, eu sempre fui muito segura na minha vida profissional, mas também sempre muito, muito dentro de um caminho pré-determinado, né? Eu não peguei é. atalhos, né? Então, eu não criei histórias, eu não peguei atalhos, eu sempre trabalhei muito dentro daquilo que era previsível, né? E sempre buscando muito conhecimento técnico também. Então, muitas vezes os advogados têm dificuldade, pasme, isso é verdade, muitas vezes o advogado tem dificuldade porque ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, Olha só. né? Então, quando aparecia um problema para mim, mesmo que eu nunca tivesse feito aquele tipo de ação, né? Eu trabalhei com assistência judiciária há muito tempo, né? Com as pessoas da assistência judiciária, que são as pessoas que não podem pagar, e o Estado é que custeava, né, uma quantia bem baixa, pagava bem pouquinho para os advogados, mas para trabalhar. Isso não existe mais com a chegada da defensoria, ainda tem um convênio, mas não funciona como era antes. Então, eu Aham. trabalhei 18 anos com assistência judiciária, só com pessoas pobres, né? Então, assim, a pessoa, quando ela é de uma classe que já tem dificuldades, né? Dificuldades, né? Então, o problema já chega enraizado, né? Porque não é só que faltou um documento, faltam N documentos, né? N situações. A pessoa vendeu para outro, o outro vendeu para outro, vendeu para o tio, mas o tio tinha morrido. Então, são situações assim complexas, justamente porque as pessoas das faixas populares, elas não têm acesso a tudo que precisa para ter uma vida burocrática, regradinha, né? Eles não têm isso. Eles não têm isso. Então, É, já chega para você um problema já bem, bem complexo. Né? O que eu sempre fiz na vida, né? Antes de internet e tal? Se era uma coisa que eu tinha um livro, eu ia e comprava mais 2 ou 3. Então, eu estudava inteirinho o problema antes de começar a desenvolver aquilo. Né? Então, foi essa maneira que eu trabalhei, os 30 anos de advocacia, foi dessa maneira, estudando muito. Né? Então, assim, com muito cuidado, com muita atenção nessa parte técnica. Né? Mas é, sem atropelos, também sem me lançar em grandes questões, né, duvidosas, né, porque aí você tem um outro lado, questões que envolvem muito dinheiro, são outras questões. Então, mas eu sempre fui ali, sempre trabalhei com pobre, eu sempre trabalhei com peão de fábrica, com trabalhador, com operário, e segui assim na advocacia. Né? Assistência judiciária, na verdade, é isso também. Sempre trabalhei com as pessoas mais pobres. Era a minha vocação, era o meu meio, né, não tinha muita diferença de classe social com eles, então, para mim, não tinha dificuldade. Né? Mas tem advogados que vêm de uma classe social diferente que tinha muita dificuldade. A principal dificuldade era de comunicação com as pessoas. Eles não conseguiam falar, não conseguiam entender.
Nossa, isso é grave, né? Porque precisa, né? Isso é essencial dentro das relações humanas, né? Nossa. É. E você também trabalhou na Secretaria dos Direitos Humanos, atendendo criança e adolescente. Como é que foi essa experiência? Ah, não. Aí é assim. Durante esse tempo que eu advoguei, eu fiquei 9 anos na Comissão de Direitos Humanos, né? Eu mudava o presidente, mas a gente continuava, porque a gente fazia um trabalho técnico, né? Então, ali a gente não tinha muita política de classe, era um trabalho técnico mesmo que nós fazíamos, de direitos humanos. E também porque os outros advogados não tinham interesse para a área, né? Porque é uma área quase assistencial, quase, né? Então, não é uma área de mercado, né? Que causa interesse, né? Não é. Então, eu fiquei 9 anos. Nesse tempo também, eu fui presidente da Comissão de Cidadania. Então, aí a gente fazia alguns eventos, né? O OAB vai à escola, a gente fazia palestra com as crianças sobre diversos assuntos, né? Sobre ECA, quando era ensino médio, sobre direito de família, assuntos que a gente fazia uma pesquisa prévia, o que as crianças queriam saber, né, tanto no fundamental como no médio, e daí fazia esse evento dentro do interesse das crianças. Então, eu fiquei 2 anos nessa comissão de cidadania, eu era presidente dessa comissão, e a gente fazia também OAB vai aos bairros, a gente ia nos bairros, colocava uma tenda e atendia as pessoas, qual era o problema que elas tinham e tal, então a gente orientava, né? Era muito bacana, conhecia advogados, aliás, tanto na Comissão de Direitos Humanos como Cidadania, eu tive colegas excepcionais, pessoas com quem eu aprendi muito também, né? Aprendi quase tudo com eles. E aí também atuando, aí eu fui o presidente da OAB, na época, o doutor Antônio Carlos Delgado, perguntou se eu queria representar a OAB no Conselho da Criança e Adolescente de Sorocaba, que a OAB tinha uma cadeira no conselho, né? Então, eu fui. Mas aí eu fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo, porque ficou incompatível com o meu horário de trabalho. Aí, nessa época, eu passei a trabalhar num sindicato de servidores. Então, ficou incompatível, eu não consegui ficar muito tempo. Mas fiquei um tempo lá, foi muito bom também. Nossa, que história linda, viu? Que trajetória bonita essa sua. E o nosso canal aqui é exatamente para falar disso, né? Empoderando mulheres após os 50. É claro que toda a sua carreira já foi pautada antes disso, né? Hoje você está colhendo os frutos de tudo aquilo que você desenvolveu, né, durante a vida toda e anterior a esse período. Mas chegar aos 50 anos fez alguma diferença para você? Teve alguma coisa que deu uma virada ou que agora se entendeu algumas coisas que antes não era tão possível? Como é que foi isso? Olha, o que eu observei em mim mesma, além das rugas, Não, rugas são detalhes. esse, esse é o maior susto, né? A gente vai vivendo a vida tranquila, alegre, sai com os amigos, bebe cerveja, come porçãozinha e volta e volta para casa e tal. Um dia você olha no espelho e vê uma pessoa de 57 anos na sua frente, né? Então, esse é um choque. Quem é jovem precisa saber disso. A gente toma assim, esse susto. Isso é inevitável, a gente toma esse susto. Né? Mesmo que você faça procedimento de muito tempo, né? Até fiz alguns, mas nada muito, né? Assim, né? E também não dura, né? Tem que ficar fazendo sempre. Dura, é esse que não dura, exatamente. Então, assim, mas foi após a menopausa que eu senti mais mudanças, né? Até então eu não sentia mesmo muitas mudanças, né? Mas aí depois muda tudo, muda o cabelo, muda, é aquilo que todo mundo fala, né? A pele muda, não tem mais brilho, né? Ela desidrata, então tudo muda, né? Tudo muda depois dos 50. Mas mesmo assim, eu vivo ainda num mundo paralelo, entendeu? A minha mente aí tem por volta agora, acho que dos 30 anos, entendeu? Acho, não tenho muita certeza, não, mas a minha mente está por volta disso, dos 30 anos. Então, assim, eu sempre gostei muito, por exemplo, de assistir desenhos animados com meus filhos. Então, até eles. E eles gostavam, porque eu ficava assistindo com eles, então eles chegaram uns 20 anos assistindo desenhos animados e eu ia junto com eles, né? Então, a gente tem essa coisa, né? O videogame também, ficava junto com eles um pouquinho. Então, só que daí teve uma época que não dava para acompanhar mais, né?
Depois veio cinema e séries. Então, hoje são as séries. Então, a gente fala, mãe, tem uma série assim, 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 vamos assistir, vamos. Pipoca, Né? Então, pipoca e série. é, então, assim, eu tenho dificuldade de entender que eu estou envelhecendo, né? Então, mas eu estou tendo paciência comigo mesma, né? Então, estou conversando comigo mesma, mas acho que mas eu sou uma pessoa impetuosa, né? Se você fosse astróloga, eu ia te dizer que eu sou de Áries, né? Que isso explicaria alguma coisa. Tá Mas certo. você não é, então eu não vou dizer para você que eu sou de Áries. Então, assim, eu sou assim, né? Eu acho que é a minha natureza, eu dificilmente mudaria. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Eu tenho 5 gatos, né? E tinha 4, mas aí em dezembro, oh, meu Deus, eu quero um gatinho amarelo, eu queria um gatinho amarelo, aí tinha um gatinho no abrigo, fui lá e peguei o gatinho, então agora eu tenho 5, né? Então, e mas, assim, eu acho que eu não consigo parar, né? Eu não consigo, eu vou estar sempre buscando alguma coisa. Eu amo aprender, né? Eu amo aprender. E tenho, né, uma infinidade, né, de coisas para eu aprender na vida ainda que eu não aprendi. Milhares de livros que eu não li, né? E não consigo ler porque não dá tempo, tal, mas eu tenho tudo. Então, eu estou sempre pensando o seguinte: olha, se eu não puder andar mais um dia, né, não conseguir andar e tal, aí atrofiar, aí eu vou começar a ler os livros que eu não li, porque enquanto eu estou andando, estou fazendo outras coisas, não paro, estou andando. Mas, assim, eu ainda tenho isso, quer dizer, a bala de prata são os livros que eu não li ainda. Então, mas eu não consigo parar, assim, estou sempre pensando alguma coisa, querendo alguma coisa. Olha, e isso é bom, nessa dinâmica toda, eu acho que isso deixa a gente cada vez mais cheio de energia e de vontade de fazer as coisas, né? Porque quando você se entrega, parece que tudo acaba, né? Enquanto você está em ação, as coisas se abrem e você continua. Eu não sei se, né, se para você isso aconteceu, por exemplo, para mim essa mudança depois dos 50, né, na rotina, no ritmo, a mudança maior foi na alimentação e exercícios que eu tive que incluir na minha vida. Fora isso, né, as outras coisas eu faço o que eu fiz a vida toda, mas eu tive que acrescentar, né, a alimentação com qualidade e exercícios, isso eu tive. A sua rotina mudou alguma coisa? Você trouxe alguma coisa para a sua rotina, na idade que você está agora, que você antes não tinha preocupação? Olhe, eu não mudei nada, absolutamente nada. A não ser porque há 3 anos eu fumava, e há 3 anos atrás eu parei de fumar. Então, o que aconteceu? Eu mudei o meu hábito alimentar, porque o fumante, quando ele para de fumar, muda mesmo, não tem como manter. Porque enquanto você é fumante, você não tem fome, então você come muito pouco, É. né? E aí eu parei de fumar e já tinha parado outras vezes na minha vida e voltado e tal, né? E no fim, né, por coincidência, depois veio uma pandemia, né, justamente que ataca o sistema respiratório, né? Uma coisa, muito uma coincidência isso, né? E então eu passei a comer muito, muito, muito. Aí, quando começou 2020, eu falei, bom, já se passaram 6 meses que eu parei de fumar, porque eu parei, né, 6 meses, não, um ano, parei em 2018, né? Já se passaram um ano, já se passou um ano. Então, agora eu vou reduzir a quantidade de comida que eu estou comendo, porque eu nunca fui muito gordinha, sempre fui muito magra mesmo, né? Eu Uhum. falei, vou reduzir o que eu estou comendo, melhorar, tirar bolachas, coisas e tal, né? Que eu comecei a comer, e que eu não comia antes, e voltar ao meu normal. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e a minha mãe junto comigo. Aí taca fazer ela comer para ela ficar forte, né? E eu junto, né? E aí tá assim, até agora, quer dizer, não consigo, né? Não consegui fazer essa mudança, mas é uma coisa que eu vou fazer, né? Assim que se estabilizar, todo mundo tiver vacinado, ela já está vacinada, já tomou as 2 doses, mas eu ainda não, né? Então, assim que tudo tiver, meus filhos ainda não também. Então, assim que tudo tiver normalizado, aí eu vou dar
uma acertada nessa questão da alimentação, é que eu saí mesmo do meu normal. Uhum. E acho que é importante, né? Porque o metabolismo vai ficando mais lento e a gente precisa dar uma ajudada aí, né? Então, para continuar, ter qualidade de vida, ter saúde, né? E viver bem daqui para frente, né? Ou todo o tempo que nos resta. Vou torcer aqui para que você consiga, viu? Agora me fala uma coisa, com toda essa história maravilhosa que você trouxe, toda essa, né, essa conquista do caminho que você trilhou aí, que foi muito bonito, né? Você se sente uma mulher empoderada? O que é ser empoderada para você? Olha, eu me sinto razoavelmente empoderada. Então, eu tive uma história que facilitou, né, em muitos aspectos, né, que é a história de ter só a mãe como referência e tal, né, e ter vivido um período da minha vida dentro de um contexto histórico também diferente e tal. Eu me sinto razoavelmente empoderada, eu me sinto sim. O que talvez eu não tenha é um ativismo muito aceso, né? Então eu não me considero tão ativista. Eu me considero ou sou uma ativista moderada, vamos dizer assim. Eu não me considero uma ativista muito incisiva, muito empenhada, muito de ativismo à flor da pele. Aham, sim. Isso eu não me vejo dessa maneira. Eu acho que por ser da área do direito, né? Então eu aprendi a ponderar, a ponderar e a buscar o caminho do equilíbrio, 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 né? Porque direito é isso, direito é conciliação, né? Uhum, sim. Então é uma conciliação social, né? Então a gente tem sempre que pensar no equilíbrio. Então, por conta disso, isso prejudica o ativismo, porque o ativismo você não pode muito ver equilíbrio, você tem que ver só aquilo, o seu objetivo, né? E você tem que trabalhar só dentro do teu objetivo. Então, eu vejo desta maneira. E você sente que há um conflito, por exemplo, do direito com uma postura que você teria, né, de política partidária? Você vê que há conflito ou não? Isso é tranquilo para você? Ah, dizer, é conflitante, sim. É Né? conflitante, porque a política está na área sociológica, né? Corre livre na sociedade. A Sim, política não quer regra, né? Ela não quer regra, ela só quer regra quando a regra alimenta a própria política, né? sim. Então, já o mundo do direito, não, ele é exatamente o contrário, né? O mundo do direito, ele existe Regra para para tudo. impor a regra, para É. impor a regra. Então, assim, é muito difícil para mim, muito Uhum. difícil, porque eu tenho a tendência de sempre olhar tudo sob a ótica da legalidade, né? Mais da legalidade do que da sociologia, né? Então, isso também acontece dentro do ativismo, né? Então, eu tenho uma visão muito crítica em relação a algumas Mas posturas de você ativismo, ah, justamente porque eles invadem, eles derrubam algumas cercas, né? E acabam derrubando essa cerca em cima de outras minorias, de outros grupos, tal, né? Então, eu tendo a ser crítica nesse caso, aham. mas sempre me reavaliando, né? Eu sempre fico me reavaliando nessa questão, porque não tem como a gente cercar tudo, não Aham. tem, né? Não tem. Na verdade, a sociedade, ela tá ali, esse organismo vivo, não tem como você o tempo todo controlar, Sim. né? Eu acho que se existe algum controle social efetivo, né, ou que potencialmente seja efetivo, esse controle só pode ser feito na educação, né? Aham. É através da educação. Se a educação não for boa, a gente não tem essa sociedade equilibrada, né? Essa sociedade harmônica. A gente não tem como. Não vejo outra maneira. Infelizmente, a gente sente isso na pele, né?
A nossa educação não é equilibrada, né? E a nossa sociedade não é uma sociedade harmônica de jeito nenhum. E aí acontece esses extremos, né, que estamos vendo acontecer, né? Agora, queria só que você falasse um pouco, por exemplo, toda essa história bonita que você construiu, né? Esse senso crítico e essa busca, né, pelo equilíbrio, que mensagem você poderia dar para encorajar as mulheres aos 50 anos que estão aí, né, desanimadas, que não querem mais lutar, que estão se entregando? Você poderia falar para essas mulheres? Bem, a gente vive um momento, falando de política, né? A gente vive um momento em que justamente a nossa faixa de idade e os mais velhos voltaram à ativa, né? Então, essa faixa etária voltou à ativa, voltou para a rua, né? Não dentro do meu campo, né? Que o meu campo não é da direita, mas essa faixa etária voltou. Agora, existe também uma grande parte da sociedade absolutamente decepcionada com a política, né? Então, o que a gente precisa dizer para as pessoas, e é o que eu digo para mim mesma também, é que, assim, a política é um movimento dentro da sociedade. Então, assim, se na sociedade as pessoas são desonestas, na política também serão. Sim, Se na sociedade as pessoas são honestas, na política também serão. Os políticos são um reflexo da sociedade, não pode ser diferente, é assim mesmo, né? Mas então todos os políticos do Brasil são desonestos, então toda a população brasileira é desonesta. Não é todo nada. A primeira coisa que a gente tem que parar de falar é todo, né? Então, todo mundo isso, todo mundo aquilo, não existe todo, né? Não existe todo, existe N grupos dentro da sociedade, né? Então, e cada grupo tem a sua visão de sociedade. O que a gente tem que buscar é a vida social harmônica e justa e equilibrada. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, você vai, mesmo que você goste de determinado partido, de determinado grupo político, dentro desse partido, dentro desse grupo político, vai ter gente desonesta. Então, você tem que entender que aquilo ali não é uma confraria de anjos, aquilo ali é uma reunião de pessoas, pessoas comuns, e as pessoas comuns têm defeitos, né? Agora, obviamente, eu estou dizendo que aceite corrupção, que corrupção é normal, não, eu estou dizendo não aceite corrupção, mas combata a corrupção da maneira correta, né? Você não pode combater a corrupção como se polarizando a sociedade entre honestos e desonestos, justos e injustos, porque nem sempre a gente é honesto, nem sempre a gente é justo, né? As pessoas alternam, né, essas qualidades e esses defeitos em algumas circunstâncias. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a política é necessária, né? É necessária, porque, obviamente, o poder do Estado é muito grande e ele vai mudar a vida das pessoas. Então, se você não se interessa e não participa da política, você está deixando esse poder na mão de outras pessoas. E depois não adianta reclamar, né? Agora, você participa e mesmo assim não está bom, continue participando, porque é esse o jogo, não tem o que fazer. Desistir não vai resolver absolutamente nada o problema, né? Mas eu estou cansada porque nada muda. Não adianta cansar. Cansar também não vai mudar em nada a situação, né? Você pode deixar de se interessar e ter outras atividades, tudo bem, né? Mas se você tem interesse por política, e se a pessoa tem um senso crítico, é porque ela tem interesse. Se ela está desanimada, é porque ela tem um senso crítico, né? Se ela tem esse senso crítico, ela tem algum interesse. Se ela tem algum interesse, participe da Associação de Amigos e Bairros, né? Participe de alguma ONG, participe de alguma atividade dentro da sociedade e participe de partido político, né? Eles estão fechados, eles têm um método centenário, né? Os partidos políticos. Por quê? Porque exatamente as pessoas se afastam, não querem participar, não querem ter aquelas chateações que tem dentro do partido político. Agora, tem chateação, isso tem, como tem reunião de condomínio, tem, né? Então, a vida em sociedade tem esses embates, isso é chato, né? Tem tudo isso, mas não tem outra alternativa, a gente tem que participar. E no caso da mulher, não sei se você já ia falar disso para mim,
No caso da mulher, é um absurdo, né? Porque no Brasil a gente tem só 12% dos cargos políticos ocupados por mulheres, né? Não que seja muito diferente no mundo. A gente viu que, né, o mundo todo fez uma festa com a Kamala, com a vice-presidente do Biden, né? Kamala, ficou o sobrenome dela? Esqueci o sobrenome dela. Também não lembro sobre o nome dela, não. Mas Então, o mundo todo fez uma festa, porque é a primeira vez que tem uma vice-presidente dos Estados Unidos. Então, veja, gente, 2021 é a primeira vez que os Estados Unidos, a nação mais rica e mais poderosa do mundo, tem uma mulher na vice-presidência. A vice, não é nem na presidência, nós já tivemos outro presidente, derrubaram, mas nós tivemos, né? Pois é uma questão geral, é uma questão geral, né? A gente sabe disso, né? Mas, sim. Veja, a nossa obrigação é reverter a nossa obrigação, não sei se é obrigação, mas a nossa missão, vamos dizer assim, é reverter essa situação. A nossa missão é tomar o espaço que é nosso. A gente é 51% da população. As mulheres formam 51% da população brasileira, né? Então, a gente tem que acreditar que a política é para a mulher, né? Os cargos políticos podem e devem ser exercidos por mulher. Mulheres podem ser prefeitas, podem ser governadoras, podem ser vereadoras, deputadas, senadoras, né? Elas podem ser o que elas quiserem, e é necessário que seja, né? Porque, por exemplo, Sorocaba, a gente tem um problema crônico com creche. Já faz 10 anos que as vagas de creches não são suficientes para as crianças em Sorocaba. E olha que não há explosão demográfica, não tem uma explosão de nascimentos em Sorocaba. Não tem. É mais ou menos o mesmo número de crianças, até reduziu. Mas não se resolve a questão da creche. Por quê? Porque esse é um problema que afeta as mulheres, as mães, né? Dificilmente o pai vai sofrer esse problema. Dificilmente o pai. Normalmente é a mãe que sofre com esse problema, porque afeta ela, né? É o espaço dela de trabalho que fica comprometido, porque ela não pode sair trabalhar, né? E se for uma mãe de periferia, pior ainda, porque aí ela passa fome, sem a vaga da creche, porque ela não pode trabalhar, porque tem que cuidar da criança, e ela e a criança passam fome, né? Então, a gente tem um problema crônico, que não foi falado nas últimas eleições, né? Por acaso eu estava lá e falei, porque, né, eu tinha que falar, né? Se ninguém falava, eu tinha que lembrar isso, né? Mas, enfim, passou a eleição, o problema continua, né? Por quê? Porque não tem mulher na área de poder. Você vai me dizer, mas a gente tinha uma prefeita, né? Então, a gente vai para a segunda questão, a gente precisa ter mulheres comprometidas com causas das mulheres, né? Mulheres que reproduzem o padrão masculino não vão modificar a situação. Então, nós precisamos de mulheres empoderadas, mulheres conscientes, né? Mulheres que tenham por objetivo mudar esse padrão, né? Então, fazer política pública para mulheres, que atendam às mulheres. Foi bom que você levantou isso, que seria a minha pergunta seguinte, mas você já colocou tudo no mesmo pacote, ficou maravilhoso, porque eu acho assim, uma bandeira a levantar nesse canal é que empoderar as mulheres é colocar as mulheres em todos os setores da sociedade, que elas ocupem todos os cargos, né, que seja possível ocupar, mas principalmente na política. Se nós queremos mudar a política, nós precisamos de mais mulheres na política, pelo menos 50%, igual ali, né? Essa história de dar uma cota, de ter uma porcentagem pequenininha lá para ter mulheres na política só para representar, isso está errado, né? Nós precisamos ter no mínimo, né, pelo menos 50%, daí de pé de igualdade, mesma quantidade de mulher, né, candidatas no partido, né, mesma quantidade de homens que sejam o mesmo peso para as mulheres, né? E não 30%, 20%, 12%, o que é isso, né? Mas para isso precisa que as mulheres se interessem, né? Então, não é só reclamar que não tem, é se candidatar, é procurar, é se afiliar a um partido, e eu acho que chegou uma época que não podemos mais ficar paradas, né, esperando, principalmente acho que as mulheres da nossa idade, né? Se já trabalhou, já está aposentada, então vamos lá, vamos fazer agora um outro movimento, vamos mudar essa situação toda, né? Então, por mais mulheres na política. Hashtag pelo menos 50% de mulheres na política. Eu queria te dar os parabéns. Pode falar.
Eu ia falar algo. Então, eu ia completar o que você disse. Vamos brigar por isso, né? Porque não é fácil, não será fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu costumo dizer que se fosse fácil, eu nem entraria. Então, não é fácil, realmente não é fácil, mas assim, quando eu resolvi me filiar e participar de um partido político, e participar da vida política, né, o objetivo foi, antes de qualquer coisa, né, levantar a bandeira de que mulher deve e pode participar de política, e precisa, é necessário, nós precisamos de visão feminina, do método feminino dentro da política e dentro da administração pública, né? Nós precisamos do método feminino de gestão dentro da administração pública, do método humanitário de gestão dentro da administração pública. E esse método é quase que inerente às mulheres, né? Então, é quase que inerente à mulher ter uma visão humanizada de gestão, né? Desde a casa dela até o trabalho dela, em tudo que ela faz. Então, isso é necessário, nós precisamos disso. O mundo vai melhorar, eu acredito muito nisso. Ah, que bom. Estamos chegando ao fim, mas a conversa foi muito boa, gostei demais, né? Eu acredito e, né, peço mesmo, sempre que for possível, que as mulheres parem para pensar, né? Se você não quer se candidatar, né, dê apoio para alguém, incentive alguém, procure alguém aí do seu bairro, né? Dentre as suas amizades que queira se candidatar, que tenha, né, esse apoio de todas vocês, né, se juntem e falem, olha, vamos indicar aqui uma candidata e vamos nos filiar a partidos políticos, porque é só por esse meio que nós vamos chegar, né, à mudança. Não adianta falar, eu não gosto de política, se a vida é movida por isso. Nós sofremos as consequências, então chega de abaixar a cabeça, né, e ficar deixando só que os homens comandem a política. Está na hora das mulheres virarem o jogo e também entrar nessa campanha, né? 50% de mulheres aí, né, em cada partido político prestar a luta justa aí de igual para igual, né? Eu queria te agradecer, né? Chegamos aqui ao final e muito obrigada, né, Rosana? Foi um bate-papo maravilhoso. Eu acho que é importante a gente ter mulheres como você com essa visão e com essa crítica, né, perante a sociedade que possa trazer isso para contribuir, né, para o crescimento, né, tanto acho que o crescimento do equilíbrio do nosso meio social, né? Isso é muito importante e dentro da política, com certeza. Então, eu quero te agradecer muito, né? Muito obrigada por ter vindo, só que eu queria que, antes de você se despedir, que você falasse das suas redes sociais, onde que as pessoas podem, né, saber sobre você ou acompanhar o que você diz. Olha, eu tenho Instagram e Twitter, mas não uso muito, sabe? Não dá tempo de entrar em Instagram e Twitter, né? Eu entro de vez em quando. Eu uso mais o Facebook. Então, o Facebook está Rosana Batista com 2 T's, 2, Romano, porque é o meu segundo perfil, que o primeiro eu perdi. Rosana Então, Batista 2. 2. Então, o que eu uso mais é o Facebook no momento, né? Que tem páginas e tal, então é esse que eu uso mais. O Instagram não é esse nome, é Rosana, mas não é esse nome, é o nome do e-mail, eu não vou saber te dizer, sabe? Mas eu não uso muito. E o Mas Twitter o também não uso. Facebook já dá para as pessoas te encontrarem, né? E, na verdade, as pessoas da nossa idade usam muito mais Facebook do que Instagram. Eu fui começar a usar Instagram nesses 3 últimos anos por causa da curadoria artística, e aí eu precisava encontrar os artistas jovens também pelo Instagram, então tive que ir. Mas apanhei um pouquinho, né? Eu encontro e uso muito mais também o Facebook, e onde eu encontro as pessoas da nossa idade, a maior parte está lá no Facebook também, né? Então, então já lá vocês já conseguem encontrar, então, Rosana Batista com 2T, né, 2 em romano, né? Isso. Então, Rosana, eu quero aqui agradecer todos os que nos acompanharam. Se você quiser aqui se despedir do pessoal.
Olha, quero agradecer muito o seu convite e dizer que eu amei, foi maravilhoso, eu já imaginava que seria. Eu gostei muito de conversar com você. Eu acho extremamente importante esse canal, né? Porque a gente pode alavancar outras mulheres com mais de 50 anos e que, nesse momento, não tem um horizonte, né? Ou não tem perspectiva de fazer algumas coisas. Então, eu acredito que tudo que você gostar de fazer, você deve fazer. Então, se você gosta de política, faça política. Se você gosta de fazer crochê, faça crochê. Se você gosta de viajar, viaje. Se você gosta de cuidar dos seus netos, cuide. Faça o que você quiser fazer. Eu sou uma feminista, a mulher faz o que ela quer fazer, né? A mulher faz o que ela precisa fazer para ser feliz, o que ela quer fazer, né? Então, não há regras, né? A regra é a gente ser feliz. Então, meus parabéns pelo canal e eu que agradeço muito o convite. Um abraço para todo mundo. Então, muito obrigada. Um beijo para você. E um beijo a todos vocês. Se gostaram dessa entrevista, compartilhe, chame as amigas para ver, convide outras mulheres, né? Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrita. E até a próxima entrevista.